Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de ensino religioso? Página 59, capítulo 27. O sepultamento de Jesus e a guarda do túmulo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Muito bem, ensino religioso, quinto ano A e quinto ano B. O quinto ano B tem aula no dia 23, o quinto ano A tem aula no dia 25. É a mesma história, é o mesmo livro e a mesma professora. Então, vamos lá, o título a Pro já falou. Se vocês quiserem, depois vocês podem procurar essa mesma história lá no Evangelho de João ou no Evangelho de Mateus. No Evangelho de João está no capítulo 19, versículos 31 a 34, e no Evangelho de Mateus está no versículo 27, no capítulo 27, versículos 57 a 66. E começa assim. Então, os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Porque lembra que Jesus morreu, ele e mais 2 criminosos. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. Jesus foi e pediu a Pilatos... José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. No dia seguinte, isso é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse, depois, falando de Jesus, chamando ele de mentiroso, né? Depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele ressuscitou. Então eles falaram assim, manda lá os guardas, fiquem de olho, porque os discípulos vão tirar o corpo e vão dizer que ele ressuscitou. Já tinham chamado ele de mentiroso, né? Pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Estavam falando que era pior ele ressuscitar, né? Então Pilatos disse, levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Guardar o túmulo é ficar ali, não deixando ninguém chegar perto. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Guardando de novo, né? Guardando no coração. É uma palavra que a gente tem que guardar para sempre. A gente tem que sempre lembrar. É um versículo da Bíblia. O de hoje diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, como está escrito nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, né? Onde é que está escrito esse versículo? No primeiro livro aos Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 4. Muito bem, agora a gente vai para a página 60. Opa! As atividades. Na primeira atividade, vocês vão completar as frases conforme o texto. Não é botar o que vocês acham, não é resposta pessoal. É resposta conforme o que a Pro leu com vocês e o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Depois, o 2. Se você fosse José de Arimateia e pudesse fazer uma inscrição na pedra que fechou o túmulo. Lembra que ele enrolou Jesus num pano limpo, um linho, colocou lá, fechou o túmulo dele com uma pedra. Se vocês fossem o José e estivessem lá, o que você escreveria nessa pedra? No desenho abaixo, escreva o que você pensou e depois pinte a cena. Vamos fazer oração, então, para Deus? Vamos falar com Deus em oração? Querido Deus, obrigado pelos amigos que amavam Jesus e que providenciaram um sepultamento digno para ele. Eu também quero aprender a amar mais o meu Salvador. Em nome de Jesus,
que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Amém. E é isso que eu creio. E é isso que você crê também. O que a gente aprendeu, então, com a lição de hoje? Algumas pessoas se preocuparam em tirar o corpo de Jesus da cruz e providenciar um sepultamento digno para ele. Isso aconteceu para que as pessoas lembrassem da sua promessa de que seria sepultado e que depois iria ressuscitar. Nós podemos viver na alegria de saber que Jesus não permaneceu muito tempo na sepultura, pois ele logo ressuscitou dos mortos. Agora vocês vão dar uma pausa, fazer as atividades, e aí depois vocês vêm aqui, play, e vão para o gabarito. Os líderes judeus tinham pressa em tirar os mortos das cruzes, porque era sexta-feira. Os soldados não quebraram as pernas de Jesus, porque ele já estava morto. José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus, porque queria enterrá-lo, queria colocar ele lá no túmulo, na sepultura dele, né? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus pediram a Pilatos guardas para vigiar o túmulo de Jesus, porque tinham medo que os discípulos roubassem o corpo dele, né? E depois dissessem que ele tinha ressuscitado, que conforme eles era uma mentira, mas a gente sabe que é a mais pura verdade. E se eu fosse José de Arimateia, o que eu escreveria na pedra depois de ter colocado Jesus na sepultura? Aqui está o meu Salvador, mas eu coloquei o não, porque ele não está mais. Ele estava, mas ele ressuscitou. Então eu coloquei assim, aqui está o meu Salvador, ou aqui não está o meu Salvador. Meu Salvador está lá no céu. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra semana que vem, então. Um beijo e fiquem com Deus.